Paz do Senhor, queridos. Todo mundo bem? Alegre em vitória? Aleluias. Me perguntaram antes se eu ainda moro em Blumenau. Tava sumida, né, gente? Com saudade de vocês. Mas eu moro aqui ainda, tá? Lindos, hoje nós vamos encerrar o Solas. Então, glória a Deus. Aleluia. Nós, na terça-feira que vem, celebraremos os 500 anos da Reforma. E eu nem vou perguntar aqui, gente, quem sabe o que é reforma, quem que não é, porque nós estamos o ano inteiro falando disso. Então, acho que reforma está um pouco na nossa cabeça do que é. Hoje vai ser um resumão. Para, se alguém não acompanhou, caiu de paraquedas aqui hoje, pensa, meu Deus, mas o que eles estão falando? Vai ser um resumão para quem chegou agora. Se você perdeu alguma ministração, vai poder acompanhar com a gente hoje. E se você estava vendo todos, vamos dizer que é aquele resumão antes da prova, sabe? Que o prof dá, para daí depois fazer a prova e lembrar de tudo. O prof vai poder dizer, né? Então, nós vamos hoje fazer esse resumão sobre os pilares da reforma. Então, para isso eu queria pedir para que a Julinha soltasse para nós um vídeo. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito, "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia.
Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Bonitinho, né? Fica paradinho, só a cabecinha assim. Vamos lá, mãozinha de Playmobil. Faz aí, mãozinha de Playmobil. Aleluias. Isso resumiu a história de Lutero. 4 minutinhos só para a gente dar uma relembrada do que Lutero fez. Nós, na terça-feira, celebraremos os 500 anos da Reforma e a primeira pessoa que vem à nossa mente é Lutero. Só que o que nós não podemos esquecer é que não é Lutero que nós celebramos nos 500 anos da Reforma ou no dia da Reforma. O que nós celebramos é o que Deus fez através de Lutero e através de grandes outros homens de Deus, que foi de trazer a palavra e a verdade da palavra para a igreja, para o seu povo. Glória a Deus por isso, amém? Se você fica assim meio confuso, tipo, tá, mas por que precisou de uma reforma? Por que na igreja não tinha Bíblia, essas coisas todas? O que aconteceu? Para entender um resumão do resumão do resumão, Cristo Jesus inaugurou a sua igreja através da sua morte e ressurreição. Os apóstolos estabeleceram as doutrinas bíblicas básicas da nossa fé cristã e é sobre essas doutrinas que nós fundamentamos a nossa fé. E a igreja foi perseguida por um tempo. Depois desse tempo que a igreja foi perseguida, a igreja começou a ser permitida pelo Estado. E depois de ser permitida pelo Estado, a igreja se tornou a igreja do Estado, quando a mãe de Constantino, que foi um dos governadores, se converteu e ele se converteu também e transformou toda a igreja, que era para ser igreja do Senhor, num negócio assim para vender coisa, para adorar gente, isso, aquilo e tal e tal. Então, a igreja começou a se perverter aí. Já ouviu falar no período das trevas? A gente aprendeu na escola, lá em história, né? Nesse período das trevas, olha que interessante, foi o período em que a Bíblia não estava disponível para o povo. O que a história chama de período das trevas foi justamente a parte da história onde a Bíblia estava disponível só para os padres, papas e isso que fosse. A pessoa não tinha acesso à Bíblia. E a palavra do Senhor diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Sem a palavra do Senhor, até a história reconhece que o mundo viveu em trevas. Forte, né? E aí, por causa disso, por causa do povo não ter a palavra, a igreja começou a inventar um monte de história de que para ser salvo você precisava comprar indulgências, você precisava pagar. Daí eles inventaram o tal do purgatório, que a alma não ia mais para o céu ou para o inferno, ela ficava ali no meio termo, num limbo, meio no lusco-fusco, esperando para ver o que ia acontecer, e se você fosse lá e pagasse pelo seu parente, aleluia, eles diziam que antes da moedinha cair no gasofilácio, a alma já estava no céu. Pensa. Tudo isso porque eles queriam construir uma igreja, uma capela de São Pedro, se eu não me engano, então o Papa precisava de dinheiro, começou a vender coisa. E aí Lutero começou a ter crise, falou, é impossível agradar esse Deus, como é que eu não tenho o que fazer para agradar a Deus? Até que ele descobriu que o que agradava a Deus era o sacrifício de Cristo Jesus. E aí Lutero, lendo a palavra, descobriu que tudo aquilo que a igreja estava ensinando, na verdade, não fechava com a Bíblia. E aí Lutero fixou na igreja de Wittenberg as suas 95 teses. E aí ele fez isso não com a ideia assim de vamos acabar com a igreja. A ideia dele era que a igreja voltasse para a palavra. Só que a igreja romana daquela época não estava muito afim de voltar para a palavra. E por isso houve então essa separação e a reforma protestante que nós celebraremos na terça-feira os seus 500 anos. Glória a Deus por isso, amém? Então hoje vai ser um resumão. Abre aí comigo, por favor, em Romanos 1, 16 e 17. Que foi o texto que Lutero leu e ao ler descobriu que ele não precisava fazer nada para ser aceito por Deus. Ele só precisava da fé em Jesus. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto. Aleluias! Romanos 1, 16 diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia! Pensa que alívio deve ter sido para Lutero, tentando agradar a Deus, descobrir que ele só precisava da fé, que o justo viveria da fé. E aí, baseada nessas 95 teses de Lutero, foi que, através de estudos, foi desenvolvido essas 5 solas, que nós chamamos de as solas da Reforma Protestante, que nada mais são do que 5 princípios, 5 pilares, 5 fundamentos da nossa fé, que norteiam toda a nossa crença e todo o nosso viver. Se nós não tivermos bem claro esses 5 princípios, é bem provável que a gente dê uma deformada e precisemos de uma reforma. Então, o que o Senhor vai fazer conosco hoje é nos trazer à memória aquilo que nós já sabemos, vamos só relembrar, para dar uma ajustada, se precisa dar uma realinhada, se a gente precisa de uma reforma nas nossas vidas, amém? Então, o primeiro pilar da reforma, solta aí para nós, Julinha, por favor, é o pilar da sola escritura. O que significa isso? Gente, vocês manjam de latim, hein? Povo bilíngue, aleluia. Somente a escritura. O texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia! Na época de Lutero, a igreja tinha a Bíblia. Só que eles não acreditavam que somente a Escritura era a fonte de toda a autoridade. Sabe o que eles colocavam junto? O que o Papa dizia e a tradição. Então, junto com a Bíblia, que a palavra diz, o que o Papa diz e o que a tradição diz, tem o mesmo peso, o mesmo valor. E lendo a palavra, Lutero descobriu que não. Lutero descobriu que a fonte de toda a autoridade era somente a Escritura. Tudo aquilo que o Papa falasse que não tivesse na Bíblia, não devia ser tido como palavra de Deus. Tudo aquilo que era falado, tudo aquilo que era colocado como cultura para o povo, mas que não fechava com a Bíblia, Lutero e depois os reformadores foram colocando como que não serve. Gente, nada na nossa vida pode ter espaço maior do que a palavra do Senhor. Tá difícil a gente viver nos nossos dias, não tá? O povo tem várias ideias, colocam os nomes bonitos de ideologias, que na verdade são ideias, e querem fazer com que a gente acredite, com que a gente creia como eles creem, porque afinal é uma ideologia e tal, e tal, e tal, e tal. Nós precisamos ficar com o que a palavra do Senhor diz. Somente a Escritura é fonte de autoridade, somente a Escritura é padrão para o nosso viver. Hoje em dia não dizem que tem várias verdades? Cada um acredita na sua e cada um vive a sua? Você vive a sua verdade, eu vivo a minha. Não é assim que eles falam? Mas a única verdade é a palavra de Deus. E Deus não muda. Deus não tem meios padrões. Deus tem uma forma de conduta que nós precisamos viver e ponto. A palavra do Senhor diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós queremos viver nesse mundo de trevas em luz, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Não tem outra fonte. Somente a Escritura é fonte de autoridade, porque somente a Escritura é a palavra de Deus. Simples assim. Tem linhas teológicas, e que eu não diria que são linhas teológicas, eu diria que são linhas hereges, que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. E ao dizerem isso, o que eles estão afirmando? Que parte da Bíblia é Deus falando, mas parte da Bíblia não é Deus falando. Aí eu pergunto, quem que define então? O que é Deus e o que não é Deus na Bíblia? Isso é muita heresia, gente. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Quando nós lemos algo na Bíblia, nós entendemos qual é a vontade de Deus para aquele assunto. Quando a gente começa com aquele papinho assim de, está escrito, mas não é bem assim, nós estamos caindo para um lado e o Senhor nos chama para uma reforma. Toda a palavra
toda ela, toda ela é palavra de Deus. E por ser toda ela a palavra de Deus, ela precisa ser vivida na totalidade por nós e ensinada na totalidade por nós. Nós também não podemos escolher trechos. Vou falar só daquela parte boa. Lembra que tinha caixinha de promessas? Legal que já era só de promessas, né? Só tinha coisa boa, aleluia. Mas às vezes a gente está assim, tão desesperado, fala, Deus, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir tua voz. A gente faz meio que uma roleta russa na Bíblia. Quem nunca? Não precisa se expor, tá? Deixa só eu me expor nesse momento. Quem nunca, né? A gente abre a Bíblia, Senhor, fala comigo. Aí meio que de olho fechado, bota o dedo assim na Bíblia, acha um versículo, e aí Deus diz lá que você tem que perdoar. Não, Senhor, eu estava falando para o Senhor falar comigo. A gente vai caçando até achar uma promessa. Aleluia, Deus falou comigo. Gente, às vezes a gente dá essas pilantradas com Deus, de querer aceitar a palavra de Deus só aquilo que é bom. Só aquilo que agrada, e aleluia, glória a Deus que tem promessa, que tem coisa boa, que o Senhor fala e que nos enche. Mas tem hora que o que a gente precisa não é assim, filho, que lindo que você é, lindo, lindo, lindo és. Não é isso. Tem hora que Deus está falando para a gente assim, vai lá, cidadão, toma uma postura, se acerta, faz direito. Deus não é fiel a nós, Deus é fiel à sua palavra. Se eu não estou vivendo a palavra de Deus, eu não tenho como esperar da fidelidade de Deus. O Senhor disse para nós, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Deus ainda é bem lindo e dá a dica para a gente. Fala um hashtag, fica a dica. Escolhe, pois, a bênção para que vivam. O Senhor nos chama a andar somente na Escritura, somente na palavra, somente naquilo que Ele disse. A gente precisa cuidar com esse lance, que tem muita gente tendo muita visão, tem muita gente dizendo que é Deus, eis que assim diz o Senhor, quando não é o Senhor dizendo. Tem aquela música lá dos Arrais, né, que fala que não fale que o conhece, se esquece em cada esquina, mas é outra parte das ondas de fé e não... que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. Já viu gente que diz assim, não, porque Deus me disse que é para fazer tal coisa. Daí a pessoa vai lá e faz tal coisa. Daí, de repente, você acha que a pessoa está lá fazendo tal coisa porque Deus disse, Deus não muda. Não, porque daí Deus me disse que é para fazer outra coisa. Fala, pera, mas semana passada era uma coisa, daí na semana que vem... Não, porque Deus me disse. Parece que esse Deus me disse blinda a pessoa de qualquer coisa. O que você vai dizer para alguém que diz para você assim, mas Deus me disse? Nada. Deus te disse. Só que a gente tem que cuidar com esse Deus me disse, com aquilo que a gente acha que é Deus falando, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Deus nunca vai dizer nada que seja contrário à palavra dele. O Espírito Santo nunca vai revelar nada para ninguém que não tenha fundamento na palavra toda. Porque aí tem gente que faz assim, de um trechinho da Bíblia, uma doutrina, e se for pegar a Bíblia toda, aquele trecho não fecha. A Bíblia diz assim, não a Deus. Tem uma referência em Salmos que diz, não a Deus. Poderia fazer uma doutrina para sermos todos ateus? Afinal, a Bíblia diz. Mas sabe o que a Bíblia diz? No contexto do texto, diz o tolo em seu coração, não a Deus. Olha só, texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então nós só podemos acreditar que é Deus falando conosco se tem embasamento na Bíblia toda. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Amém? E quando a palavra diz toda, ela quer dizer o Antigo Testamento também. Às vezes a gente acha legal só o Novo. E as cartas, gente? As cartas, uma delícia de ler. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A gente já vira até pentecostal, não é? Dá aqueles pulinhos assim, glória a Deus, aleluia. A gente parece que fecha só num pedacinho da Bíblia. Mas se a gente se alimentar naturalmente só de um tipo de comida, e a gente for no médico, for fazer exame de sangue, ele vai falar se está com deficiência disso, daquilo outro. Todo médico dá a liçãozinha bem bonitinha pra gente, que a nossa alimentação precisa ser balanceada. Que o nosso prato precisa ser colorido. Tem uma amiga que dizia que era só comer M&M's que estava tudo certo.
Olha o golpe. A nossa alimentação da palavra do Senhor também precisa ser balanceada. Nós precisamos, sim, nos alimentar daquilo que Deus diz que nós somos, mas nós precisamos nos alimentar daquilo que Deus diz que nós precisamos fazer. Não basta só... Coisa linda, eu estava aqui chorando, ouvindo a música, o Senhor dizendo que Ele é um bom pai e nós somos amados por Ele. Que delícia que é ouvir isso, não é? Meu Deus, é cura. Sara a gente ouvir, somos amados pelo Senhor. E na palavra nós sabemos quem nós somos. Mas a mesma palavra que diz que nós somos amados pelo Senhor diz: aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Tá vendo que Deus é equilibrado, gente. Deus é um cara legal, desequilibrado às vezes a gente que é, mas daí Deus chama a gente para uma reforma e fala: foca na palavra, foca nas escrituras. Então, somente as escrituras, porque somente a escritura é a palavra de Deus. E somente as escrituras, porque somente a palavra nos ensina a viver na luz. Somente ela. Amém? Segunda sola é o solus Christus, ou somente Cristo. Atos 2,14 vai nos dizer assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Somente Cristo, por quê? Porque somente em Cristo há salvação. Ponto. Conhece outro alguém que morreu no seu lugar, ressuscitou por você, está à destra de Deus e te dá uma nova vida? Só Jesus. Solus Christus, ou somente Cristo, porque somente Cristo fez o que ninguém mais podia fazer. Somente Cristo Jesus morreu a nossa morte. Gente, a palavra diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra também diz que o salário do pecado qual que é? Se todos pecaram, o salário do pecado era a morte, qual que era o nosso salário? A morte. E o Senhor imputou a nós essa morte? Ele colocou em Cristo Jesus. Cristo se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Cadê os alunos da IDM? 2 Coríntios 5, 21, os formados. Vamos lá. Aquele que não conheceu o pecado... Aleluia! Quem está aí no fundo, eu vou falar o que eles falaram aqui, que você só entendeu assim, nada de Deus. Então, a palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Foi isso que eles disseram, né, gente? O problema não estava nos alunos falando, aleluia, vocês são lindos. O problema estava na gente ouvindo. Eles falaram para dentro, a gente entendeu para fora, daí ficou estranho. Mas, resumindo, é isso. Somente Cristo Jesus morreu o nosso pecado. Pelo nosso pecado. Somente Cristo Jesus morreu a nossa morte. Então, solos Cristos, por quê? Porque nenhum papa fez o que Cristo fez. Porque nenhum pastor fez o que Cristo fez. Porque nenhum sacerdote fez o que Cristo fez. Somente Cristo Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Foi ministrado isso também, né? Tu és o caminho para onde eu vou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Cristo Jesus, porque somente Ele morreu a nossa morte. Mas somente Cristo Jesus, porque somente Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Se Cristo Jesus só tivesse morrido, nós seríamos pecadores perdoados. Dívida paga, ponto. Mas a Bíblia diz que Cristo não só morreu, diz que Ele também ressurgiu. A palavra diz que o Senhor morreu pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Justificação fala de uma nova vida. Gente, que delícia é poder ter uma nova vida. Que coisa boa é poder ser uma nova criatura. Se a gente fosse velha criatura, só com os pecados perdoados, a gente ia continuar fazendo tudo que a gente fazia antes de Jesus. Mas como o Senhor nos deu uma nova vida, Ele também nos permite viver em novidade de vida. Não é só uma forma de mudar algumas coisinhas que a gente fazia, é uma mudança de vida por completo. Nós tínhamos um espírito morto que foi recriado em Deus.
Então, somente Cristo Jesus, porque somente Cristo Jesus nos deu nova vida. Que coisa boa! Que coisa boa! Que coisa boa saber que nós temos nova vida em Jesus. E somente Cristo Jesus, porque somente Ele é Senhor. Cantamos também, né? Quem é o Senhor? Jesus, Jesus é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Rei. A palavra diz lá em Colossenses 1, se eu não me engano, 13 e 14, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Nós tínhamos antes um Senhor nas nossas vidas. Antes de Jesus, nós éramos filhos do diabo. Jesus falou, olha, vocês têm aí como pai o diabo, vocês mentem como o pai de vocês mente. Antes de Jesus, nós éramos filhos do capeta. Tragédia, né? Dá uma glória a Deus por Jesus agora. Você não é mais filho do capeta? O Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho amado. Nós temos hoje um novo Pai. Nós temos um novo Senhor. Antes o capeta era o nosso Senhor. Tragédia. A gente comia o pão que o diabo amassou, literalmente. Hoje não precisa mais. Salvação, gente, é troca de senhorio. E se nós estamos entendendo que é somente Cristo, somente Ele que morreu no nosso lugar, somente Ele que ressuscitou para nos dar nova vida e somente Ele é Senhor, isso nos faz ter que tomar uma posição. Se Ele é Senhor, Ele é Senhor. Se Ele é o nosso Salvador, se desejamos essa salvação, se vivemos a salvação, vivemos porque entendemos que Cristo é Senhor. E o que um Senhor faz? Manda. O que um servo faz? Coisa linda. Aleluia. O bom, gente, é que o nosso Senhor é perfeito em tudo que faz. A palavra diz que os mandamentos do Senhor para nós não são penosos. Penoso era viver sem Deus. Penoso era viver na mão do diabo. Penoso era não ter paz. Penoso era a tragédia que a gente vivia antes. Não vamos nem lembrar, né? Penoso era o nosso passado. Viver obedecendo ao nosso Senhor é um privilégio. Poder dizer sim para aquilo que o Senhor nos diz é maravilhoso. Quando eu era pequenininha, menor do que eu já sou, é possível, meus pais me diziam, não bota o dedo na tomada. E eu ficava brava, como toda criança birrenta. Que pai ruim que eu tenho, que não me deixa pôr o dedo na tomada. Hoje eu olho e dou glória a Deus pelos meus pais, que não me deixaram pôr o dedo na tomada. Quando o nosso Senhor nos diz não para algo, não é porque Ele é ruim. É porque Ele sabe, a palavra dele diz que há caminhos que para nós parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Então, se o Senhor está nos dizendo não para algo, se o Senhor está fechando uma porta que nós queríamos muito ela aberta, não é porque Deus é ruim, é porque Ele nos ama. Somente Cristo é Senhor, e o nosso Senhor é um Senhor de amor. Não é um Senhor carrasco, não é um Senhor que quer o nosso mal, não é um Senhor que quer nos destruir, pelo contrário, é um Senhor que quer nos conservar para que possamos desfrutar da eternidade com Ele. Glória a Deus por Cristo Jesus. Amém? Segunda sola, concluída com sucesso. Terceira sola, vamos lá. Sola gratia. O que é isso? Graxa? Não. Graça. Somente a graça. Efésios 2, 8 e 9 vai nos dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ponto. Linda, a salvação não é por obras, a salvação é somente pela graça. Será que tem algo que a gente poderia fazer para alcançar a salvação? Uma obra muito boa, assim, não, Deus, arrasei. Deus, olha para o que eu fiz. Foi, né? Sucesso. Deus, dá um joinha aí, curte, compartilha, porque olha o que eu fiz, Deus. Não tem. O que será que a gente poderia fazer de bom para Deus olhar e falar, não, esse aí vai ser salvo porque ele foi muito bom. Não tem o que fazer. Comprar a indulgência, como era ensinado lá na época de Lutero. Não dava, boas obras, penitência. Lutero se martirizava horrores para tentar alcançar
algo que Deus nos dá por graça. E o lindo da graça é que a graça é graça. Olha que coisa linda. Vou até dar um tempo para você deixar isso entrar. Essa verdade absoluta. Revelação. Quem merece a graça? Ninguém. Isso é lindo do Senhor. Não é mérito. Não é porque Ele olhou para a gente e achou a gente bonitinho, a gente legalzinho, a gente fofinho. Deus olhou e falou, nossa, não tem o que fazer. Se não for Jesus, não dá. Glória a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente a graça. Salvação é somente pela graça. E a salvação ser somente pela graça, sabe o que faz conosco? Nos torna gratos. Como é que a gente vai se achar? Não tem o que fazer. A gente só pode levantar a mão e falar, Senhor, obrigada. Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigada porque essa graça me alcançou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deu Cristo Jesus, aquele que não conheceu pecado algum para morrer a minha morte. Gente, que graça maravilhosa. Somente pela graça. Graça é oposto a salário, graça é oposto a mérito. Graça é favor imerecido. Não merecíamos, o Senhor nos deu em Cristo. E o lindo da graça é que a graça nos ensina a viver de um jeito diferente. E aí eu vou pedir para você abrir comigo em Tito. Tito 2, do 11 ao 13. Se você acompanhou todas as solas, quem pregou sobre esse assunto foi o Dioguinho. Aleluia. Lembra disso, Diogo? Lembro. Agora lembro. Uhum. Tito 2, do 11 ao 13. Acharam? Acharam com a Júlia? Glória a Deus pelo data show, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, santa, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha o que a palavra diz, que a graça se manifestou salvadora. Glória a Deus. E ela nos ensina, ela nos educa a viver santa, justa e piedosamente. O lindo da graça é que a graça nos salva e a graça não nos deixa viver como a gente vivia antes. Isso é maravilhoso. Tem gente que transforma a graça numa graça barata. Tem galerinha por aí dizendo que a graça cobre tudo. E realmente, a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas tem gente usando esse texto para dizer que você pode continuar vivendo no pecado, que está tudo certo. Afinal, a graça cobre tudo. Gente, a graça cobre uma multidão de pecados, mas a graça nos ensina a viver de uma maneira diferente. A palavra do Senhor diz que aquele que vive na prática do pecado não viu nem conhece a Deus. Mas a palavra do Senhor também diz, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então nós precisamos entender uma grande diferença entre pecar o tempo todo e se pecarmos. A palavra diz que aquele que vive na prática do pecado continua fazendo o que é errado o tempo todo, sem ter arrependimento no coração, a Bíblia diz que essa pessoa não viu nem conhece a Deus. Ela ainda é alvo de evangelismo. Olha, mas foi lá na frente, aceitou Jesus, estava chorando e não muda. Continua evangelizando. Continua falando de Cristo, continua amando. Não, Polly, foi lá para frente, aceitou Jesus, mas vira e mexe, cai na mesma situação. E nossa, quando cai, chora, se arrepende, se aquilo, conserta, mas depois cai de novo. A palavra diz que o pecado nas nossas vidas tem que ser um se. Se é uma ordem. O que um se é? Vamos voltar para a aula de português. Se é condicional, se é uma condição. Não quer dizer que é um fato. A palavra diz, se pecarmos. Vai ter pecado nas nossas vidas que a gente parece que vai lutar a vida inteira para vencer? No meu caso, teimosia. Eu estou abrindo o coração, gente. A palavra diz a gente confessar os pecados, Ele é fiel e justo a perdoar, né?
Gente, vira e mexe, eu me vejo tendo que lutar com a mesma coisa. Não, agora venci, glória a Deus. Olha que linda, não fique teimosa, aleluia. Passa uma semana, tá ali de novo, o quê? Teimoso é quem teima comigo, sabia? Tá lá, bendita da teimosia de novo. Então tem pecado que parece que a gente vai lutar a vida inteira? Ansiedade, ira. Mas a questão não é o lutar a vida toda. A questão é se arrepender sempre. O que a gente não pode é se acomodar. Quer saber? Sou teimosa, sou mesmo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Como diz o pastor Levi, crente Gabriela, né? Acho que a maioria dos que estão aqui não sabe nem quem a Gabriela é. Depois faz uma pesquisa no Google, tá? Eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela. Tem gente que fala, não, é só desse jeito, ponto, não vou mudar. Quem nasceu de novo não é assim. Quem nasceu de novo tem o desejo de mudar, clama ao Senhor por mudança e parece que vai vivendo uma vida assim, ó, de fé em fé. Cada dia a gente vai vencendo aos pouquinhos. Então a graça nos ensina a viver diferente. Glória a Deus, porque ela se mostra salvadora. E glória a Deus, porque a graça nos ensina a viver de uma maneira santa. Nós somos chamados a sermos santos. Terceira sola, somente a graça. Quarta sola, sola fide. E aí é o texto que nós lemos no início de tudo. Romanos 1, 16 e 17. Na verdade, o 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Se graça, o oposto à graça é mérito, o oposto à fé é obras. É a gente achar que são as nossas obras que vão conseguir alguma coisa diante do Senhor. Mas por que somente a fé? Porque somente acreditando que Jesus pagou o preço que era nosso, é que nós vamos receber a justiça de Deus. Corre aí comigo para Romanos, abre aí comigo. Ou clica aí comigo, alguma coisa assim. Romanos 3. Romanos 3, do 21 ao 26. Quem for achando vai dando glória a Deus. Vocês são rápidos de Bíblia, coisa linda. Tudo crente. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu acho esse texto maravilhoso. Porque a palavra diz que Deus é justo e Deus é justificador. O salário do pecado era a morte, certo? Logo, alguém tinha que pagar. Deus não podia simplesmente dizer, quer saber? Vamos deixar assim? Deus não mente. Se Deus disse que o salário do pecado era a morte, era necessário que alguém morresse. Então, o que Deus fez? Deus cobrou em Jesus o nosso pecado. Deus é justo. Mas a palavra diz que ele é também justificador. O que um justificador faz? Justifica. Uau! É aquele selar. Já leu em Salmos selar? Já se perguntou o que era o tal do selar? Quem é o selar? Sabe o que significa selar? Pausa para deixar entrar. Então, neste momento, selar. Deixa entrar. O justificador justifica. O nosso Deus, que é justo, cobrou em Jesus o preço do nosso pecado. E o nosso Senhor, que é justificador,
justifica todo aquele que tem fé em Jesus. Ou seja, quando nós olhamos para Jesus e vemos que ele sofreu o que era nosso, e falamos, Senhor, era eu que devia estar ali. Mas eu entendo que o Senhor fez isso por amor a mim. O Senhor morreu a minha morte. Eu aceito o teu sacrifício. O que o Senhor faz? Justifica. Glória a Deus. Glória a Deus. Somente pela fé. A palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. O que a graça fez? A graça deu Cristo Jesus. O que a fé faz? Recebe o sacrifício de Cristo Jesus. O Senhor fez para todos, mas a salvação é para aquele que recebe. O sacrifício de Cristo está feito. Pela fé nós recebemos, pela fé nós aceitamos. Então é somente pela fé, porque é somente pela fé que a justiça de Deus é imputada a nós. O lindo desse texto é que a palavra diz que a justiça de Deus nos foi imputada. O que imputado significa? Tem tradução que diz que essa justiça nos foi creditada. Creditada a gente entende melhor, né? Nosso salário no final do mês, creditado na nossa conta. Aleluia, colocado lá. A palavra diz que a nossa justiça não foi uma justiça conquistada por nós. Foi uma justiça creditada a nós. Não foi uma justiça que nós conquistamos. Foi uma justiça que o Senhor nos concedeu. Então, somente pela fé o justo vive. Porque é somente por saber que foi Cristo Jesus que fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Aí a Bíblia diz, o justo viverá da fé. A palavra diz que a justiça de Deus ela é do início ao fim pela fé. A palavra diz que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. Que reforma será que a gente precisa ter nas nossas vidas somente a fé? Nós temos muita facilidade de entender que somente pela fé nós somos salvos. Mas a impressão que dá é que depois de um tempo nós temos dificuldades em viver pela fé. Nós temos dificuldades em dar passos não vendo. Parece que com o tempo a gente vira meio Tomé, não é? Só acredita vendo. Não. Quando a gente era novo convertido, coisa linda. Falavam qualquer coisa pra gente, a gente já estava lá, estava junto. Glória a Deus, é isso aí. E tá, mas irmão, como é que vai ser? Não sei, mas Deus vai fazer. Aí vai passando o tempo, a gente começa, Deus, mas e se tal coisa? Deus, mas e assim? Mas e assado? Mas e isso? Mas e aquilo? Fazer pergunta para Deus não tem problema. O problema é se essas perguntas nos paralisam. O problema é se essas perguntas minam a nossa fé. A minha cabeça, não sei se é de vocês, é assim, mas a minha parece que quando Deus fala um negócio tem aquele fluxograma, sabe? Tipo, Deus disse que vai acontecer tal coisa. Na minha cabeça fica. Deus disse, mas... E aí vai indo assim, pensa, não, Deus disse, ponto. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser como crianças. Promete para uma criança uma coisa. Experimenta dizer para uma criança, amanhã a gente vai em tal lugar. Criança vai olhar no clima-tempo para ver se vai chover e se vai dar para ir? Criança vai olhar se a gasolina está lá no carro para ver se dá para chegar ou não? Criança vai olhar os saldos da conta para ver se dá? Vai nada. Disse para uma criança que vai ser ponto. Ela acredita e deu. Agora a gente... Amanhã vai ter tal coisa. Não viu o Coutinho falando do tempo, né? Não está vendo a conta como é que está. Gente, viver pela fé é viver sabendo que Deus vai prover, que Deus vai fazer, que Deus é Senhor das nossas vidas, que Ele é Senhor das nossas histórias e que Ele é perfeito em tudo que faz. Essa música me ministra demais. Tem hora que a gente precisa aquietar. A palavra diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu acho que Deus fala assim, para, fica quieto. Pelo menos eu acho que é assim, é comigo assim que ele fala, tá? Fica quieta, se liga, eu sou Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Deus, mas... Quieto. A gente precisa se aquietar na presença do Senhor. Somente
pela fé que o justo vive. Se a salvação foi pela fé, todo o nosso caminhar cristão é pela fé também. Todo ele. Gente, Deus não mente. Se Deus disse algo, Ele vai fazer e pronto. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, Deus cumpre. Agora, o que nós precisamos lembrar é que fé não é um amuleto super poderoso para a gente alcançar tudo que a gente quer. Tenho fé que Deus vai me dar um iPhone 8. Aleluia! Vai recebendo, varão de Deus. Porque hoje eu vejo Deus liberando iPhones. Tem gente que acha que fé é isso. Que Deus vai me dar uma casa na praia. Oh, aleluia! Vai recebendo. Gente, a palavra diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Definiram que fé é como a gente num ponto de ônibus esperando o ônibus. Eu amei essa definição. Você está lá no ponto de ônibus, o ônibus não vem. Por que você não vai embora? Porque você sabe que em um momento ele vai vir. Fé é isso. Você continua naquela posição crendo, o ônibus vai vir. Mas a palavra do Senhor diz nesse mesmo capítulo de Hebreus 11, sobre grandes coisas da fé, fala sobre alguns heróis que pela fé abriram mão de uma superior ressurreição, abriram mão de livramento para alcançar uma superior ressurreição. A palavra diz que pela fé alguns foram cerrados ao meio. A palavra diz que pela fé alguns foram mortos. Os últimos dias de Paulo não foram dias glamurosos. Os últimos dias de Paulo foram numa prisão, 3x3, sem entrada de luz, sem saber se ia encontrar mais alguém na vida ou não, sabendo, ele diz assim, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé numa situação que eu acho que se eu tivesse, eu ia falar, Deus me abandonou. Tem hora que a gente acha que fé é só quando Deus está fazendo tudo bom pra gente. A gente viver pela fé não é viver de boas aqui na terra. Viver pela fé é viver sabendo que a gente vai chegar na eternidade. A palavra diz que o foco final da fé é a salvação das nossas almas. Para isso que a fé serve. A fé serve para nos levar até lá. Então vai ter coisa que a gente vai achar que Deus esqueceu da gente. Não esqueceu não, Ele está nos preparando. A Bíblia diz que se for necessário arrancar uma parte do nosso corpo para entrar no céu, é melhor entrar no céu sem a parte lá do que ter tudo e ir para o inferno. O que o Senhor está nos dizendo? Que pela fé vai ter hora que Ele vai colocar numa situação para nós que parece que Ele vai arrancar de nós algo que não nos permite chegar lá. É no momento de trabalhar de Deus, é no momento de tribulação, é no momento mais difícil que a nossa fé parece que é aflorada, não é? Então nós precisamos aprender a confiar em Deus, somente a fé. O justo vive da fé, o justo vive da sua confiança em Deus. E para encerrar, temos a quinta sola, que é soli Deo glória, ou seja, somente glória a Deus. Romanos vai nos dizer, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Depois de tudo que a gente viu, é óbvio dizer que a glória é somente a Deus, não é? É a escritura que foi dada por Deus que nos ensina a viver uma vida santa. Foi Cristo Jesus que morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida com Deus. Foi a graça de Deus que nos permitiu salvação. É a fé que nos permite uma justiça que nos é imputada. Diante de tudo isso, que a gente pode dizer? Glória a Deus. Glória somente a Deus. A Ele toda a glória. Por quê? Porque somente Ele é Deus. Não existe outro. E glória a Deus por isso. O problema é que às vezes a gente acha que a gente é Deus nas nossas vidas. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Mas se a glória é somente a Deus, e se a palavra diz que é dele, por meio dele, para ele todas as coisas, nós precisamos aprender a colocar de novo Deus no centro de tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quais outras coisas nos serão acrescentadas? Todas.
Mas você reparou que ao lado de Deus, todo o resto é apenas coisa? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos chama a viver para a glória dele. Nós fomos criados para a glória dele. Essa foi a ministração do Nando na semana passada, não foi? Retrasada. Fomos criados para o louvor da glória do Senhor. E entender que nós somos chamados para a glória do Senhor simplifica a vida. Imagina que você vai prestar o vestibular. Aí você se programa para estudar para o vestibular. Tem gente que não precisa nem imaginar, né? Tipo, é isso aí. Tem gente que vai olhar e falar, glória a Deus, já passou. Aí quem, glória a Deus, já passou, talvez pense assim, apresentação do TCC, apresentação do trabalho, sempre tem alguma coisa, não é? Sempre tem. Vou dizer para quem vai prestar o vestibular agora, gente, só continua assim, tá? É o vestibular, continue a nadar, é o vestibular, depois é o TCC, depois é trabalho, e assim vai indo. Sempre tem alguma coisinha. EDM, mas EDM é tranquilo, né? Tem o lab, aleluia. E assim vai. Então, a gente sempre tem algo em vista. A gente tem sempre algo que a gente está lá. Meu Deus, eu preciso estudar. Aí imagina que você está lá estudando e você começa a receber convites. Você programou todo o seu estudo, porque o dia do vestibular é tal, e você precisa estudar para fazer tal coisa. Você recebe um convite para ir para a praia. Você aceita? Se você está focado mesmo, você não aceita. Se você está assim, eu acho que vai dar, tipo a gente brasileiro, sabe? Vai deixando para a última hora. É, né? Sossegadinho. Mas quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um foco, a gente não se deixa levar por outras coisas. A gente sabe o que a gente precisa fazer e onde a gente quer chegar. Se nós entendemos que nós somos criados para a glória do Senhor, o nosso foco é viver para a glória do Senhor. Qualquer convite que nos tire do propósito de viver para a glória do Senhor, o que a gente diz? Não serve. Então, entender que nós somos criados para a glória do Senhor simplifica a vida. É muito mais fácil viver assim. É muito mais fácil viver colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Porque facilita as escolhas. Ah, por que não? Porque se eu fizer isso não é buscar o reino de Deus. Simples. E se ele se encarrega de suprir todas as outras coisas, é mais fácil a gente focar em uma só do que ter que focar em todas as outras e não chegar a lugar nenhum. Então, somente glória a Deus, porque tudo é dele, por ele e para ele. Se não fosse o sopro de vida, nós não conseguiríamos trabalhar. Se não fosse a capacidade do Senhor nas nossas vidas, se não fosse o suprimento do Senhor, se não fosse os relacionamentos que Ele coloca nas nossas vidas para nos preparar e nos moldar cada dia mais, nós não conseguiríamos viver a vida que Ele tem para nós. Então, diante de tudo isso, o que a gente diz? Glória a Deus. Gente, esse é um resumo do resumo do resumo. Esses 5 pilares precisam nortear a nossa vida. Não pode ser algo que a gente faça somente perto do dia 31 de outubro. Esses pilares precisam nortear o nosso viver todos os dias. Quando nos é apresentado uma ideologia, uma verdade, uma forma de fazer algo, e a gente vê que não fecha com a palavra, nós precisamos ficar com a palavra. Se nos é apresentado uma outra pessoa que parece que vai resolver os nossos problemas, que não é Cristo Jesus, precisamos ficar somente com Cristo. Se em algum momento a gente acha que os nossos méritos vão nos fazer receber algo diante de Deus, precisamos voltar e lembrar que tudo que temos e somos é pela graça do Senhor. Se em algum momento a gente começar a achar que a gente precisa primeiro ver para depois dar o passo, a gente precisa lembrar que a nossa vida é pela fé. E se em algum momento a gente se achar bom demais e achar que a gente merece glória de alguma coisa, a gente tem que lembrar que é dele, por ele e para ele. Amém? Glória, pois, a Cristo Jesus eternamente. Amém. Aleluia.